você que diz que tudo acabou. Ei, você, filho pródigo do amor, o Pai te chama. Ei, você que longe está da casa do Pai, o teu medo não te deixa voltar ao lar, o Pai te chama. O que mudou? Ele é tua morada. O que mudou? Volta pra casa. Ele é o amor que lança fora todo medo. Perfeito amor, seu nome é Jesus. Jesus, amor que lança fora todo medo. Perfeito amor, seu nome é Jesus. O que mudou? Ele é tua morada. Ele é morada. O que mudou? Volta pra cá. Bom sábado, igreja. Tudo bem com vocês? Olá, bom sábado. Pessoal, vai dando um joinha aí, se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando, como é que tá. Nós estamos aqui na igreja, hoje é o primeiro culto online aqui da igreja. Nós ainda estamos em fase de teste, estamos aprimorando, né? E queremos pedir perdão para vocês, já de início, porque tudo é novo pra gente, né, Déia? Sim, tudo é novo. E hoje é um dia muito especial. Além de ser sábado, o que mais está comemorando hoje, Gui? Ó, ontem foi o Dia dos Namorados. Hoje nós vamos estar com o final de semana da família. Você não pode perder, hein? Teve muitos desafios, vão ter muitos sorteios, então fica ligado aí. Você que é namorado, já deu presente para sua namorada? Se ainda não deu, dá tempo. E você que não tem namorado, né? Daí tem que orar, jejuar e fazer o que mais, Gui? Ó, e tem que dar um tapa no visu, né? Porque tem que ajudar, ajuda aí, né? Pô, eu passar aquele gelzinho, tomar aquele banhinho, ficar cheirosinho, que eu tenho certeza que Deus vai providenciar. As meninas fazem aquela make maravilhosa. Pois é. Pessoal, nós estamos aqui esse final de semana, como eu disse, vai ser muito especial, tá? Vai dando um joinha, vão ter muitos desafios. Já teve alguns desafios que nós fizemos durante a semana, foi muito legal, hein? E vai ter mais, né, Déia? Sim, com certeza. Fiquem ligados.
E para começar o nosso culto, nossa primeira live aqui na igreja, eu quero pedir para você, casal, você que é namorado, que está eternos namorados, né? Os casais, chega juntinho da sua esposa. Chega, rapaz, não está com corona não, chega juntinho dela. Vamos fazer uma oração. Chegou? Dá um joinha aí. Chegou? Muito bem. Agora nós vamos fazer 2 orações. Primeiro vamos agradecer nosso Deus, que a igreja está aqui, a igreja está voltando, né? Mesmo nesse formato online, mas nós estamos juntos. Vamos agradecer a Deus e eu gostaria de deixar uns minutinhos de silêncio para você, varão, orar pela sua varoa e depois para a varoa orar pelo seu varão, ok? Então feche seus olhos, chega juntinho da sua esposa aí. Você que não tem namorado, chega juntinho de Deus, Ele está providenciando, tá? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos nesse dia de sábado, com esse formato que é novo para a gente, mas nós estamos levando a Tua palavra, Senhor Deus. Nós estamos levando a Tua palavra para as pessoas, para o Teu povo, que precisa de Ti, Senhor, ainda mais nesse momento. Pai querido, queremos pedir uma bênção especial sobre os lares, sobre essas famílias que estão orando, Senhor, sobre aquelas famílias que não conhecem a Ti. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja providenciando tudo o que eles precisam, tanto espiritual como materialmente falando, Senhor Deus. E que nesse momento que o Senhor possa ouvir a prece de cada irmão aí na casa, orando pela sua esposa, Senhor Deus. Vamos dar um minutinho para que todos orem em favor das suas esposas. Amém. Agora as esposas orem pelos seus esposos. Querido Deus, amantíssimo Pai, queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada família que está assistindo essa live, pelas nossas vidas aqui, agradecer pela vida do Guilherme, agradecer pela vida de todos os esposos, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a cada um deles para cuidar dos lares. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, e como hoje é sábado, é um dia de alegria, né? A gente vai louvar o Senhor aqui ao vivo. E eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente cantar e louvar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, fica ligado na programação e dá seu joinha, seu like aí, tá bom? Deus abençoe. Um bom dia para você que está aí na sua casa, um feliz sábado. Vamos juntos louvar a Deus. Não fique só assistindo, louve a Deus conosco. O Santo Espírito de Deus está aí no teu lar, está aqui conosco, amém? Não sou de mais ninguém, nós somos do Senhor, amém? E eu sou teu. Vamos cantar com toda alegria no nosso coração. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu, se não for o teu querer eu nego, cada pano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor, e eu volto a dizer, eu sou teu, e pra sempre assim serei. Amém. Para sempre assim será, somos o Senhor. Amém?
Amém? Você é do Senhor, então louve. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada passo em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu vou a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Amém? Que bom cantar isso, né? Que bom saber disso, que somos do Senhor. E melhor ainda é saber que a graça do Senhor nos alcança cada dia, que ainda há chance para mim e para você, amém? E a graça do Senhor nos satisfaz, amém? Vamos cantar esse hino alegre, a tua graça me satisfaz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. Louve o Senhor, Ele é teu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro
Só vocês e a gente. Rei dos reis, Menhanhô, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu te entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Oi, Pedro. Bom dia, maninho. Eu tô rouca. Tá rouca, é? Hoje eu tô Vixe Maria. pouquinho. Aí é complicado, hein? É. Salve, galerinha de casa! Como vocês estão? Gente, estou muito feliz hoje. Nós Por quê? estamos felizes, né? Aham. A gente está aqui na igreja. Exatamente. A gente tá num cenário novinho em folha. Amei essa casa. Gostaram? Ela é grande, né? Tia Marta acertou. Ela acertou mesmo. Vai Amei. caber todo mundo agora. Não só Beijo. gente. Beijo, tia Marta. Beijo, tia Marta. Mua. E aí? Tem alguém já presente aí pra Tem mandar alguém salve? aí? Deixa o seu nome nos comentários, A Pia tá aí. porque Felipe. vai ter sorteio de novo, hein? É. Salve! Júlia. Salve, Bia! Salve, Júlia! Salve! Salve geral que tá aí nos comentários interagindo com a gente. Salve, Jefferson. Salve, Bia. O que tá acontecendo aí, hein, Davi? Ah, não sei. Você viu que tinha bastante gente aqui cantando? Ó, o Pedro. O Vitor entrou. Salve, Vitor! Sou. Salve, Sofia! Como você tá? Isabela. Salve, Bernardinelli. Isabela Bernardinelli! Salve. Sou Vitor, já falamos, né? Já falamos, de novo não, sou, né? sou. Salve pro Josué! O Gui. A Laura. Salve, Gui! Da Rose. Oi. Então você ainda que não compartilhou a live, compartilha, chama o seu amiguinho pra cantar Isso com a aí. gente, pra ouvir a nossa historinha de hoje, Delícia, que vai Gabi. ser muito Todos legal. aí? Gente, vamos entrar para começar a live. Olha os nossos amigos. Amigos da tia Paula. Salve pros amigos da tia Ei, Paula! Vocês aí do grupo da tia Paula. Então, vocês estão na sala de vídeo É. aí, sintam-se abraçados. Fala seu nome aí no ao vivo. Ei, Heitor. Salve, Heitor. Salve!
verdade. Bom dia! Salve, Melissa Gabriele! Tudo Melissa bem? Gabriele, verdade. Será que a Alguém gente já mais? pode continuar com a nossa história? O Tutu, cadê? Ele já apareceu? Cadê o Arthur? Não sei. Ei. Mas de qualquer forma, salve, Tutu! Salve, Tutu! Ô, Salve, Carla. Manu! Carlinha! Ai. Já falei Salve, dela. Bia! A Bia foi a primeira que veio. Ah, entendi. Vamos para a história, Pedro. Bom, então hoje quem vai contar a história é nós dois. Sim, nós dois. E temos amigo. Vai ter mais gente ajudando a gente? Sim. Uhul! Então, vamos lá, né? Quem que vai ajudar a gente? Pedro, a Juju, minha amiga, hoje ela tá aqui. A Teté, que foi sorteada, o nosso amigo Jonathan Que legal! e companhia. Então, vamos começar com a nossa história, né? Eba! Solta o som, DJ! Solta o som! Tio Ed não tá aí hoje não, né, Pedro? Acho que não. Então vai dar certo. Vai sim. Será que ele sabe mexer no YouTube? Laurinha! Entrou! Escuta a história aí, gente, agora. Elisa, todo mundo. Beijo pra vocês, lindos. Música, DJ! Beijo, Elisa! Uma música. Bota uma música bem triste pra eu começar a história. Credo! É, uma música bem triste. Pedro, Ah, você esqueceu o quê? que tem um baú aqui na frente. Cadê? Aqui, ó. Ah, o que tá escrito ali? Pra ver se você já sabe Ai. ler, né? Porque às vezes você esquece, né? Eu esqueci. Pera aí, deixa eu ver. Não entre. Não entre! Tá escrito pra não entrar. Pois é. Você entraria? Não. E do jeito que você é teimosa? Você que é teimoso. Olha ali quem tá vindo! A Júlia! Oi, Júlia! Tudo bem? Júlia! Não entre, Júlia! Onde você tá indo, Júlia? Não, para de ser teimosa! Para, Júlia! Ela tá falando que vai entrar! Não, Júlia! Não entra! Não é pra entrar, tá escrito que não é pra entrar! Júlia! Para de ser teimosa! Júlia! Não pode entrar, Júlia. Ai, meu Deus, será que ela já entrou? Ai! E agora? Não, é pra entrar! Júlia! Tá escrito aí. Não entre. Não. Ai, meu Deus, ela é teimosa, né? Igual você. Ela entrou! A gente avisou, Júlia! Você vai ficar aí dentro agora! E agora? Agora ela tá lascada! Lascou. Olha o pirulito dela! Ai, meu pai. Ela foi pegar pirulito no baú, que não podia entrar! Ju! Não come esse pirulito. Faz mal! Você vai ter cárie, viu? Juju! Você deixa o PT. Olha, ela é viciada também no celular. Igual você. Igual você nada, igual você. Você. Não sai do Zap Zap, sai do Júlia! YouTube. Agora lascou, Pedro. Lembra daquela amiga nossa que ficou presa? Lembro, mas... Júlia, sinto dizer, você está presa. É, vai ficar aí agora, vai lutar. Lascou. Júlia, você precisa de ajuda. Urgente. Ela tá chorando, eu acho até. Coitadinha. A gente avisou, né? Fazer o quê? Eu avisei. O Pedro gosta de ficar falando. Eu avisei. É, eu sempre estou certo. Fazer o quê, né? Tá. Cadê a ajuda? Ajuda! Alguém ajuda ela aqui? Alguém! Cadê? Olha, Teté! a Estela vai ajudar ela. Estela! Ajuda
Ajuda a Júlia, Estela. Ajuda ela a sair disso aí. Ajuda ela a sair daí. Pega a corda, menina. Pega a corda pra tentar ela. Corda! Cuidado com essa corda. Ela tá muito fraca. Acho que ela não tá conseguindo tirar. Força! Força, Estela. Vamos, Estela. Tira ela daí. Corre! Vamos. Tira. Ah! Corre, Júlia! Ela tá ficando desesperada. Júlia! Você tá grudada mesmo! Ela tá desesperada. My God! Já era. Já era. Acho que não tem mais jeito. Não. A Estela até desistiu já. Dedé! Não deu certo. Força! Não deu certo? E não deu Isso. certo. Eita, atrasada aqui. A gente não pode ajudar também, né? Fazer o quê? Não. Me arrebenta, minha Acho que a gente vai ter que pata. chamar o pastor Jonatas. Ei! Pastor! Vem aqui. Bora, pastor! Ô, menino, olha aqui, Jonatas. Ô, Pedro! Ô, menino! Ô, Ajuda elas. ajuda elas! Rápido. Você que é homem! Homem! Tenta puxar ela daí. Vai, gente! Puxa! Ih, estão tudo fraco. Eles não estão conseguindo. De novo. Puxa! Acho que ele teve uma ideia. Eita, adoro ideia! Ele pegou a Bíblia. Pegou! Pegou. Uau. Ele tá apresentando, acho que a palavra de Deus. Essa é a melhor saída! A luz. A luz do caminho! Olha, ele tá lendo com Será elas que ela duas. vai ser liberta? Tchan. Vamos esperar pra ver, né? Será que ele vai fazer uma oração? Ei, a Júlia tá triste. Olha, Olha! eles estão ajoelhados já? Ei! Ajoelha, Eles gente, vão orar, para ora. orar. Vamos orar aqui junto com eles. Então. Vamos. Você ora? Pode ser, Pedro. Tá bom, vamos. Podemos orar, pastor? Sim? Sim? Acho que sim. Vamos orar. Abaixa a cabeça aí, Pedro. Tá bom, abaixa você. Abaixa nós dois. Papai do céu, obrigada porque o Senhor é tão bom para conosco. O Senhor é a luz para os nossos caminhos. O Senhor é a nossa libertação. Liberta agora a Júlia, assim como o Senhor diz na tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela saiu. Muito bem. Muito bem. Sabia, Carlinha, que ela ia sair? Eu sabia. Sabe por quê? Por quê? Porque Jesus libertou ela. Ela aprendeu de Jesus e foi liberta. Uau! Às vezes a gente cai na tentação, né? Mas não podemos desobedecer. É verdade, a gente tem que confiar em Jesus e obedecer as ordens dele, né? A Juju ficou grudada, Pedro. Porque ela foi teimosa e desobediente. Você é teimosa em casa? Não, você que é. Eu não. Eu não Você também. é teimoso. Eu, hein? Ah, Olha, acho que já tem sorteio aqui pra gente, né? quem será que Bota vai aqui dentro da minha ganhar? casa. Quem vai ganhar? Peraí, deixa eu ler. Adivinha? Meu amigo Heitor! Parabéns, Heitor! Você foi o ganhador do sorteio de hoje! Muito bem! Você um dia, Heitor, vem aqui com a gente de novo. Estamos com saudade de você. É verdade. Quando a gente voltar às atividades, aí a gente se encontra, dá Isso. um abraço, mas depois você vai ser procurado para pegar o seu Verdade. presente, tá bom? Verdade.
Gente, a lição de hoje foi muito bonita. Sejamos obedientes. Beijo para todos nossos amigos. Um salve pra geral. Beijo, Entendeu? João, que entrou agora. Beijo pro... Benício. Beijo pro Salve, Benício. Benício. Salve, É nóis, Benício. quebrada. É nóis. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Feliz sábado. Feliz sábado. Até sábado que vem. Beijo. Até mais. Mua. Só prosperidade, Tchau. família. Tchau. Tchau. E hoje não tem só sorteio para as crianças, né? Essa semana nós lançamos um desafio aí para os casais da igreja. E hoje a gente vai sortear algumas mulheres que participaram do desafio, né? E está aqui o prêmio, né, Lu? É. O Lu vai falar depois. Então vamos lá ao sorteio das mulheres aí que participou do sorteio, tá? Talvez eu faça 2, por quê? Se cair a Rose, a esposa do pastor Fernando, que foi fidedigna, todo dia mandava lá o desafio para mim, eu não vou poder sortear esse kit aqui, porque nem vai chegar lá perfeito, né? A gente vai mandar outra coisa. Se cair uma pessoa diferente aqui, então só mantém um sorteio. Vamos lá, então? Devia ter uma musiquinha aí, né? De suspense. Tatatã. Gente, e a sorteada é a Adriana do Jefferson. Adriana Ramos, você foi a sorteada do kit. Deus te abençoe, abençoe seu lar, que vocês possam fazer bom proveito dessa lembrança. Logo, logo ela vai chegar aí na sua casa. Um beijo. Um beijo, meninas. Muito obrigada, viu? Olá, agora temos mais sorteio, mas é o sorteio de oração das famílias que a igreja vai orar durante a semana. Vamos lá, vou tirar o primeiro nome. Não, tira você, Déia. Primeiro nome. Primeiro nome é Assis e Maria Amélia, a mãe do Sérgio, né? Isso. O segundo é a Rose e o Leandro. O terceiro é a Carol e o Nilson. E o quarto é o Andrei e a Magna. Então, recapitulando, foi o irmão Antônio, Irmão Antônio, a Carol e o Nilson, o Leandro e a Rose. e o Andrei e a Magda. Então, que a igreja possa estar reunida essa semana em oração, pedindo por essas famílias maravilhosas, tá? Que Deus possa abençoar a família de vocês, tá bom? Vamos seguir com a programação.
não tenho amor, minha fé pode mover as montanhas, mas a fé sem amor ainda nada será. Tenho asas, mas não sei voar. Tenho olhos, mas não posso enxergar. Vem me ensinar, pois eu quero aprender. Rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. Foi o amor de Cristo, nos resgatou, e não a ilusão do mundo vai acabar. Só o amor então irá reinar. Temos a fé, mas o amor é maior. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. Rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, o amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. Não há fronteira, ou não há fronteira. Rompe barreiras, o amor rompe barreiras. Amém.
Enquadrou aí? Não, pode deixar assim. Bom sábado, meus irmãos, tudo bem? Que a paz de Deus esteja com todos nós nessa manhã, nesse final de semana de comemoração aos dias dos namorados, né? Eu quero lembrá-los que esse final de semana é um final de semana especial. Amanhã nós teremos, que horas? Às 19 horas, o doutor Augusto Maia. Eu ia falar Nunes. Augusto Maia. O doutor Augusto Maia vai estar aqui com a gente, é um psicólogo lá de São Paulo, é um irmão nosso lá da igreja de Moema, lá de São Paulo, já foi diretor. Na última vez que ele esteve aqui na nossa igreja, foi para falar com os adolescentes, com os pais dos adolescentes, e na época ele já era diretor do Lar e Família lá em Moema. Então ele já tem experiência, né, como psicólogo, né, e como missionário na igreja dele, tratar de assuntos relacionados à família. E o tema que ele vai trazer amanhã para nós será relacionamentos em tempos de crise, não é isso? Relacionamentos em tempos de crise, em crise. E nós estamos passando por uma crise de pandemia, né? E ele vai trazer aqui algumas questões importantes para nós tratarmos, para nós aprendermos, tá bom? E amanhã teremos mais sorteio, tá? Então, hoje nós tivemos o sorteio das mulheres aqui, aquelas que participaram dos desafios durante a semana, né, que foram dados lá no grupo do WhatsApp, mas amanhã também vai ter o sorteio dos homens, né? E mais outro sorteio para as mulheres. Então, mas para quem participar, é para o casal, né? É para o casal, vai ter um prêmio amanhã para o casal. Então, não percam, né? Participem da live de amanhã para que vocês possam concorrer a prêmios, tá bom? E além do prêmio, o mais importante, receber a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e fortalecer a família, que ela é muito importante, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração nesse instante, antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de fazer uma oração. E vocês que estão aí em casa e os que estão aqui presentes, a equipe técnica, a produção, né, que agora deixou de ser lá na casa do Edmilson, agora, né, pela primeira vez fazendo aqui na igreja. Gostaria que todos, então, curvassem as suas frontes e falassem com Deus. Senhor nosso Deus e querido meu Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença para Te louvar e agradecer o Teu santo nome. Eu Te peço, bom Deus, Tuas misericórdias sobre nós. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas, Pai. Usa-nos, Pai. Usa-me mais uma vez para falar em Teu nome e abra a compreensão e entendimento daqueles que estão ouvindo. Eu Te peço uma bênção especial para as famílias que nós oramos durante essa semana que passou. Para a família do irmão Antônio Assis, da irmã Maria Amélia, para a família da Carol, do Nilson, do Andrei, da Magna, e da Rose e do Leandro. Eu Te peço, meu Pai, que o Senhor derrame sobre essas famílias bênçãos sem medidas, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo alegria, felicidade e esperança em Cristo Jesus. Nos abençoe mais uma vez, Pai, que o Espírito Santo se faça presente aqui no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Eu quero começar. Esse tema que eu trouxe hoje é um tema muito pertinente para os dias que nós estamos passando em função da pandemia. Deixa eu só procurar aqui o meu sermão, né? Esse papelzinho que eu vou deixar de lado. E eu quero começar abrindo, mudando um pouquinho, até um pouco do script que eu tinha definido, porque como eu não sabia por onde começar, e eu resolvi começar do começo mesmo, lá de Gênesis. Então vamos lá. Em Gênesis 2, versículo 18, olha só o que diz lá. Eu vou ler aqui, eu já tenho escrito aqui no meu script, o verso na linguagem, na versão internacional, na nova versão internacional, tá bom? Então talvez seja um pouquinho diferente da versão que vocês tenham aí em casa, na Bíblia de vocês. Então, em Gênesis 2,18, disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, dependendo da sua versão aí, que lhe seja idônea, né? E quando você vai lá para Gênesis 3, um pouco mais para frente, esse eu não anotei aqui, Gênesis 3, versículo 16. Olha só que interessante. Interessante não, né? Olha outro texto. Olha o que fala nesse texto do verso 16 em Gênesis 3. E a mulher, né? Jesus dizendo à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Em outras versões está aí, ele te dominará. Nossa, Lucídio, que pesado, logo esses textos no Dia dos Namorados, né? Falando dessa questão da mulher ser auxiliadora, de que o homem dominará a mulher e tal. Irmãos, a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Nesse isolamento social que nós estamos passando, né, eu estou ficando em casa, estou trabalhando de casa junto com a minha esposa. E eu estou parecendo estrela cadente lá em casa. Sabe, estrela cadente? Sabe quando a estrela cadente está passando, você faz um pedido? Né? Toda vez que eu passo perto da Paula, ela faz um pedido. Moça, você pode lavar a louça? Estou parecendo estrela cadente. Toda hora um pedido diferente. Então, já comecei logo com esses textos aqui para deixar claro que... Bom, irmãos, na verdade, esse texto me chama atenção, porque é o seguinte, o primeiro que eu li, ele foi dito antes do pecado. Olha só que interessante. O primeiro que eu li foi dito antes do pecado, antes da queda do homem. E o segundo, que fala da dominação do homem, foi dito depois do pecado, como consequência do pecado. Olha só. Ou seja, o fato da mulher ser auxiliadora, ajudante lá, antes. Idônea. Não é Opa, bom que o homem... eu estou me ouvindo. E o segundo, que fala da dominação do homem. Eu estou me ouvindo, acho que melhor fechar o Facebook aí. Senão... Aí o que acontece? Então, o que disse, o texto anterior que eu citei aqui, de Gênesis 2:18, fala da mulher ser auxiliadora, né, ser ajudadora. E depois mostra que, lá em 3:16, depois do pecado, a mulher é dominada então pelo homem, como consequência do pecado. Isso nos mostra que o fato da mulher ser auxiliadora, ajudadora, não tem nada a ver com o ser dominada. Você está entendendo? São coisas completamente distintas, né? E preocupado com isso, né, com o passar dos anos, a humanidade, as famílias foram estruturando, baseado nesse fundamento, as famílias, inclusive as famílias cristãs, as famílias judaicas, baseada nesse princípio, né, de dominação, elas foram se desenvolvendo, né, mas abusando, né, dessa consequência do pecado. E os homens, os maridos, se tornaram abusivos. Preocupado com isso, Paulo, né, ele escreve Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. E olha só o que Paulo escreve. Paulo, respeitando a estrutura, né, familiar que já existia naquela época, onde o marido tinha o status de liderança na família, onde os filhos tinham que respeitar os seus pais, e inclusive com relação à escravidão, e aí eu vou citar um pouquinho mais para frente. Olha só o que ele diz lá em Efésios capítulo 5, 22 a 33, é um texto bastante conhecido, principalmente para quem já casou. Provavelmente o seu pastor, no seu casamento, deve ter lido esse texto para vocês. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. É apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes
o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui fazendo uma referência, aqui o próprio Cristo fazendo o próprio Paulo fazendo uma referência em Gênesis 2, 24. Né? Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo, a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. E aí termina Efésios 5, 22. Só que o contexto, o texto continua, né? Porque Paulo não está falando aqui só da relação de marido e mulher, ele fala da relação também de pais para com filhos, porque no capítulo 6, versículo 1, ele continua dizendo: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo o coração à vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz diferença de pessoas. Ou seja, aí termina todo esse contexto, onde Paulo faz uma elipse, né, entre líderes e liderados. Né? Então ele começa falando assim: das mulheres, respeito aos vossos maridos. Né? Os homens, ame as suas mulheres. Né? E depois, filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não irritais os vossos filhos. Né? Escravos, obedeçam aos seus senhores. Senhores, trate com justiça os seus escravos, não os ameaçando, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então ele faz essa elipse entre liderados e líderes. Né? Mas uma coisa que me chama a atenção, porque quando sempre eu ouço pregação, os sermãos com base nesse texto, né, nos casamentos e tudo mais, um texto que fica de fora é o verso anterior, do verso 22, de onde começa tudo. Que, na verdade, a Bíblia, inclusive, divide. Né? Quando você vai lá em Efésios, capítulo 5, tem um título lá. A partir do verso 22, tem um título antes. O tradutor da Bíblia colocou um título antes. Você pode criticar, às vezes, os títulos da Bíblia, não tem problema nenhum, porque os títulos não foram inspirados, os títulos foram dados por tradutores da Bíblia. Né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? Tem alguns que criticam o nome desse título, acham que deveria se chamar a palavra do pai amoroso e seus dois filhos rebeldes. Né? Mas colocaram a parábola do filho pródigo. Da mesma forma que, né, ele tirou o versículo 21 do contexto. O versículo 21, que vem antes do 22, olha só o que ele diz, que é interessante. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Sujeitar-se, ou sejam submissos, ou sejam servos uns dos outros, né, como no temor a Cristo. Isso é importante, esse texto é muito importante, que ele esclarece essa questão da submissão que a mulher deve ter com o marido. Né? Na verdade, ele começa a falar sobre a submissão, falando que, na verdade, nós devemos nos submeter uns aos outros. Ou seja, a mulher para com o marido, mas o marido também para com a mulher. Os filhos para com os pais, mas os pais também para com os filhos. Os escravos para os seus senhores, mas os senhores para com seus escravos. Por isso que sempre o líder vem depois. Né? Então, olha lá. Sujeitai-vos uns aos outros. Como? As mulheres aos seus próprios maridos, como o Senhor. Né? Os maridos às esposas, como Cristo amou a igreja. Os filhos aos pais em obediência. Os pais aos filhos não os irritando e educando nos princípios do Senhor. Os escravos, obedecendo e seguindo as ordens, mesmo sem serem vistos pelos seus senhores. Né? Os senhores, aos escravos, da mesma forma, sem ameaças. E, por final, no verso 9 do capítulo 6
de Efésios, Deus não faz acepção de pessoas. Então ele deixa bem claro que não existe inferioridade, superioridade na relação, tanto entre pai e filhos, entre esposa e esposo, entre escravos e servos. E aqui é interessante, Paulo não fala da escravidão como se fosse algo natural, porque de fato naquela época é algo natural, então ele respeita a estrutura social que existia naquela época, mas em nenhum momento aqui ele diz apoiar a escravidão. Tá? Ele, claro, aqui ele não está falando de abolir a escravatura, mas ele está falando de o que ele está dizendo é o seguinte, que havia abusos nessas relações, principalmente abusos onde o opressor é o líder, geralmente o opressor é o líder, então, entre o abuso praticado pelo marido, pelo pai e pelo senhor do escravo. E em função desses abusos que existiam já naquela época, é que ele escreve esse texto de Efésios 5 e Efésios 6, dizendo, afirmando categoricamente, maridos, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de tal forma que deu a sua vida pela igreja. E olha só que interessante essa parte do texto. Eu acho tão bonito quando fala no casamento, o verso 31 de Efésios 5 fala assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne, fazendo uma referência lá de Gênesis 2:24, né? Mas na verdade o contexto aqui, quando a gente olha esse texto, e eu vejo os pastores nos casamentos citando esse texto, o que me vem na minha cabeça é a questão sexual, né? Que o homem se una à mulher e se torne uma só carne. Aí você pensa na parte sexual. Mas, na verdade, é mais do que isso, porque dentro do contexto aqui, quando você vai ler, olha lá, no verso anterior, além mais, no verso 29, diz, além mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. E depois, no verso seguinte, esse é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, ame a sua mulher como a si mesmo, porque como ela é ossos dos seus ossos e carne da sua carne, como agora vocês passam a ser uma só carne, você não vai querer andar aí se beliscando, se flagelando, se cortando, se machucando, se fazendo mal ao seu corpo, porque se você ama o seu próprio corpo, então como você vai maltratar a pessoa que faz parte do seu corpo? Como você vai maltratar, como você vai agredir, como você vai ofender, como você vai agredir tanto, aqui agressão tanto física como psicológica, uma pessoa que você ama, que faz parte de você, que é carne da mesma carne, que é o mesmo corpo. Quando Cristo coloca o homem aqui como cabeça da mulher, aqui no verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Deus não está falando assim, olha, são diferentes, o homem é superior à mulher, ou a mulher é inferior ao homem. Nada a ver, tanto é que, olha só, o texto vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 3, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 1 a 3, olha só que Paulo escreve lá, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e entendes as tradições assim como vos-las entreguei. E olha só esse texto aqui, o verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça da igreja, de Cristo, e Deus o cabeça de Cristo. Veja, Deus é o cabeça de Cristo. Note que mesmo na Trindade existe o quê? Uma hierarquia. Mesmo na Trindade tem uma hierarquia, onde Deus Pai é o cabeça de Cristo. Mas e a natureza de Deus Pai e de Deus Filho? É exatamente a mesma. Ambos são eternos. Ambos são criadores. Ambos é Deus. Tanto Deus Pai como Deus Filho. A natureza é a mesma. Então, até na Trindade, onde é um grupo formado de 3, um grupo organizado, existe hierarquia.
O que Deus quer dizer para a gente é o seguinte, que todo grupo organizado, não importa qual, né, por exemplo, até em sala de aula, né, Davi que está ainda, já acabou naquela época de estudantil, de ensino médio e tal, onde rolava mais bagunça, agora ensino superior, um negócio um pouco mais maduro, mas eu lembro que eu trabalhei na escola por muito tempo e eu percebia que as classes que tinham mais dificuldades, onde a gente tinha mais dificuldade com disciplina, aquela classe onde tinha vários alunos com qualidades de liderança. Porque um queria falar mais do que o outro. Um queria aparecer mais do que o outro. Aí, por isso que definia, sempre fazia uma votação ali, definia um representante de turma para acabar com isso. Né? Então, quem tem que falar pela turma vai ser só aquele aluno. Então, sempre, todo grupo, para se organizar, tem que ter um líder. Não tem jeito, senão vira bagunça, senão vira desordem. Né? Numa empresa, por exemplo, onde há 2 sócios meieiros, né? 50% para cada um. Né? Quantas histórias talvez você já deve ter ouvido aí de sociedades que foram destruídas, onde teve brigas entre irmãos, onde era sócio de uma igreja, porque um não concordava com o outro, com algumas questões, algumas decisões estratégicas que tinha na empresa, que tinha que ser tomada, aí começaram a brigar, e a empresa começou a falir. E a empresa teve vários problemas a ponto dessa relação entre os sócios serem tão ruins, né? E algumas empresas chegam a falir, chegam a ter problemas seríssimos, e eles não conseguem arranjar solução, porque eles não se alinham, não se organizam internamente. Né? Então, numa empresa onde há sócios meieiros, aqui, talvez você em casa não ouça, mas meus filhos estão aqui acompanhando, porque a gente não pôde deixá-los em casa lá. Aí o Josué está falando aqui junto comigo. Mas é o seguinte, então essas empresas meieiras, né, eles têm que se organizar. Por exemplo, uma dica, né, o que eu percebo quando essas empresas, onde há sócios 50% e tal, eles chegam à decisão de um cuidar só de um setor da empresa e outro cuidar de outro setor da empresa, e nenhum interfere no setor do outro. Então, por exemplo, um cuida do administrativo e o outro cuida da produção. Então, a parte de logística, a parte de chão de fábrica, a parte de manutenção, a parte de PCP, né, processos de produção, um cuida. A parte comercial, a parte de RH, a parte de contas a pagar, contas a receber, essas questões todas, o outro conta e outro que cuida toma conta, para que não haja conflitos. E, numa organização familiar, num grupo familiar, para que haja organização, também tem que definir a hierarquia. Tem que definir papéis. Né? E Deus definiu esses papéis. Né? E por isso que ele instituiu o homem como cabeça, né, da mulher nesse sentido. Mas isso não quer dizer que em algumas famílias não seja diferente. Porque existem algumas famílias que requerem que as coisas sejam diferentes. Tem algumas famílias onde o pai é ausente, né? Onde o pai, né, é ausente, não ausente de presença, mas é ausente em atitudes. Né? Existem famílias onde o pai, inclusive dentro do próprio contexto de Efésios, quando você vai um pouquinho antes, na introdução, no capítulo 4, versos 18, tem um texto lá bem interessante que fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas vos encheis do Espírito Santo. E a partir daí, né, ele vai discorrendo, Paulo vai discorrendo e vai acabar nesse texto aqui de capítulo 5, versículo 22. Ou seja, até a embriaguez, Paulo leva em conta nessa situação. Até a embriaguez física. Então, em algumas situações onde as mulheres têm que tomar a rédea da família, inclusive aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, quando vai entregar chaves de casas dessas... Oi? Como? Essas casas populares, quando vai entregar as casas populares para as famílias, eles entregam a chave para as mães, para as mulheres. Porque sabe que muitas dessas famílias, o homem, vaza, não tem responsabilidade. Né? Então acaba entregando e colocando o nome das mulheres, porque é ela que realmente vai ficar com os filhos, que vai tomar conta da casa. Então, nada impede, então, disso ser diferente. Mas por que o homem, então? Mas por que o homem colocou? Talvez, eu não sei, eu que estou falando.
primeiro caso é porque lá em Gênesis foi Deus que determinou, né? Então ele criou o homem primeiro e criou a mulher para ser sua auxiliadora, sua ajudadora, né? E depois, com o pecado, né, como consequência do pecado, ser dominada, né? Mas em geral, o homem, isso aí não sou eu que estou falando, aí você pode dar uma googada e pesquisar. Em geral, o homem ele é mais pragmático para tomar decisões, né? Enquanto as mulheres são mais emotivas. O que é importante isso numa relação, né? Acaba trazendo uma certa harmonia entre as decisões que devem ser tomadas, muitas vezes, em conjunto, né? Mas o que é interessante é que um deve se sujeitar ao outro. Essa questão da submissão é um sujeito ao outro, um ajudando o outro da forma como Deus determinou. Da forma como Deus determinou. Agora, trazendo um outro texto, até olha só que interessante, que curioso, né? Até Jesus foi submisso, né? Quando ele esteve aqui na terra, ele foi submisso, ele foi servo. Ele não veio ele veio para servir, não para ser servido, né? Ele mesmo afirmou. Mas quando ele era criança, né? Quando ele desceu com seus pais de Nazaré para Jerusalém, olha só. Aliás, quando eles estavam voltando para Jerusalém, em Lucas 2:51 diz o seguinte: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E Jesus foi submisso aos seus pais, né? A outra questão interessante: mas eu devo ser submisso ao meu marido, mesmo que ele... né? Eu tenho que me submeter ao meu marido, mesmo que ele faça coisas erradas? Claro que não. Claro que não. Em Atos 5:29 diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? No entanto, quanto as ordens são erradas, a submissão se mostra um recusar respeitoso, né? O crente deve procurar a paz com as autoridades, mas deve se submeter primeiro a quem? A Deus sobre todas as coisas, recusando participar do pecado. Só que se esse homem, esse marido, ele é temente a Deus, é um homem que segue os princípios de Deus, que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, a ponto de cuidar dela, como já vimos aqui em Efésios capítulo 5, né, com certeza não terá problema nenhum essa mulher ser uma auxiliadora, uma ajudante, como foi antes do pecado, como foi definido antes do pecado, e não uma dominada pelo marido. Até porque essa compreensão de que o marido deve ser o centro da família e tudo que a mulher fizer tem que fazer em função dele, é uma compreensão completamente errada de Efésios capítulo 5. Na verdade, ali, Paulo estava combatendo, estava acusando, estava apontando os abusos que existiam já naquela sociedade. E por que eu estou trazendo esse tema para agora, né? Paulo trouxe esse tema lá para Efésios, e não só para Efésios, ele citou também para Colossenses, ele escreveu isso também para Colossenses, ele escreveu isso também para Coríntios também. E agora eu quero trazer um outro texto, não de Paulo, mas de Pedro, 1 Pedro 3, 1:7, que fala sobre essa submissão e fala sobre essa relação de marido e mulher, só que num contexto um pouquinho diferente da de Paulo. Só que eu não vou ler todo o texto de 1 a 7, eu vou frisar só no versículo 7 agora. Aliás, eu vou ler todo o texto, só para vocês entenderem o contexto, e fica melhor assim para eu explicar o último versículo, que é o verso 7. Então vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que isso está em 1 Pedro 3, versículo de 1 a 7, repetindo. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da mulher. Aqui já mostra a mulher, o lado missionário da mulher, mostrando que a mulher também tem que respeitar os seus maridos, mesmo num relacionamento onde o marido, não é cristão, né? E aí aplicar Atos 5:29, né, que eu acabei de ler aqui, dizendo que importa mais a vontade de Deus que a vontade dos homens, de forma muito respeitosa, tá? E aí, continuando, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês.
A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no interior, que não parece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se santas mulheres do passado, que colocavam a sua presença em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos. E olha só que interessante. Aqui não está falando que não pode usar adornos exteriores, tal. Aqui só está dizendo o seguinte, que o mais importa não é esses adornos, essa beleza exterior, né? O que mais importa é a beleza interna, é o que tem de conteúdo. E aqui fala de ser dócil, olha só, de ser dócil, tranquila, isso no verso 2, honesta e respeitosa, dócil e tranquila. E aí, quando você vai para o verso 7, né, e aqui é um texto bem interessante, porque são 7 textos, e os 6 primeiros falam da mulher, né? E o último, um só texto, fala do dever do homem. Mas quando começa o verso 7, olha só, de mesmo modo vocês, olha só, de mesmo modo, ou igualmente, em outras traduções bíblicas, igualmente vocês quem? Maridos, ou seja, tudo aquilo que foi dito, né, nos 6 primeiros textos, se encaixa também a nós, maridos, nós homens, né? Só que aí, Pedro acrescenta mais uma coisinha, mais um dever para o homem, e essa é a parte focal do sermão de hoje, né? Essa é a parte, acho que é o texto mais complicado de falar no sermão de hoje, e eu vou ler o verso todo aqui para vocês entenderem. Do mesmo modo, vocês, marido, ou seja, assim como as mulheres devem ser dóceis, tranquilas, conduta honesta e respeitosa, vocês também, maridos, também devem ser, né? Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E aqui eu quero focar nessa parte, e trata como a parte mais frágil. Tem até algumas traduções que traz a palavra sexo frágil. E por que essa é uma questão muito difícil de ser trazida à tona, aqui, inclusive a público, nas redes sociais, como nós estamos fazendo hoje, né? Porque o fato de tratar a mulher como lado mais frágil, a gente tem que entender que lado mais frágil é esse que Pedro está querendo dizer, que Pedro está querendo levantar, né? Porque nós sabemos que em vários aspectos da natureza feminina, as mulheres são superiores aos homens, né? Por exemplo, as mulheres elas amadurecem mais rápido que os homens sexualmente, né? As mulheres vivem, em geral, mais do que os homens, né? Hoje na relação de nascer, hoje nascem mais homens do que as mulheres, mas assim, de cada 100 mulheres, nascem 105. Uma coisa bem pequena. Mas morrem muito mais homens do que mulheres no mundo, né? As mulheres elas são mais flexíveis, né? O que acontece? As mulheres elas têm facilidades a gente percebe isso no esporte, né? Quando você vai para o esporte, as mulheres ela ganha dos homens em esporte onde requer mais flexibilidade. Então, ginástica artística, por exemplo, as mulheres são melhores que os homens. O Gui, que é professor de educação física aqui, pode confirmar. Por exemplo, nado sincronizado. Acho que nem tem nado sincronizado para masculino, né? Só tem feminino, se eu não me engano. Por quê? É muito difícil esse sincronismo. Por quê? Porque as mulheres têm uma coordenação motora mais perfeita, né? E que ajuda nisso também, né? Inclusive, no mercado de trabalho, quando você vai numa empresa de montadoras de placas eletrônicas, você pode colocar no Google, aí não sei o que estou falando. Se você colocar assim, a fábrica de montagem, fábrica de placas eletrônicas. Por quê? Aquelas plaquinhas eletrônicas, as pecinhas são... Você vai ver na linha de montagem, só tem mulher. Pode colocar no Google aí, você vai achar. Só tem mulher. Por quê? É serviço que requer muito detalhe, coisas minuciosas. E, nesse aspecto, as mulheres são bem superiores aos homens. Então, o que eu estou querendo dizer é que existem, sim, diferenças entre homens e mulheres. E eu estou querendo aqui explicar para vocês e fazer com que vocês entendam
porque Pedro chamou aqui, pediu para que nós tratássemos as mulheres como a parte mais frágil. Preocupado também, Pedro, respeitando as estruturas que existiam de lideranças lá, né, dizendo que está dentro o Pedro aqui está dentro de um contexto onde ele já falava aqui no capítulo 2, da gente respeitar também as autoridades políticas, né, os reis, os príncipes, né, as autoridades policiais, os militares e tudo mais, e agora aqui ele está entrando no contexto familiar. Então ele está respeitando sem subverter o que já existia na época, né, sem subverter o que já existia na época. E aqui Pedro está falando, homens, trate a mulher como a parte mais frágil. Outra superioridade que as mulheres têm também, que eu acho bem interessante, e essa é bem engraçada, talvez seja engraçada, que é isso trazendo para o mundo dos esportes, porque no mundo dos esportes acho que isso fica mais fácil de entender, né? É a questão da flutuabilidade. Vocês sabiam que as mulheres têm uma camada, têm uma quantidade de gordura superior ao homem, né? A gordura corporal da mulher é maior do que o dos homens, né? E tem mais gordura concentrada nas coxas, no quadril e na pele. Você percebe que a pele feminina ela é mais macia do que a pele masculina, né? Isso dá uma vantagem nas mulheres no nado a céu, a mar adentro, né? Onde as mulheres podem até ganhar dos homens, porque a gordura ajuda na flutuação. Mas, queridos irmãos, o que Pedro está querendo dizer é a vantagem, né? A superioridade, né, e aqui ele usou a palavra certa, fragilidade, né, da mulher com relação ao homem, com relação à força física, né, porque aí o homem realmente ele tem uma superioridade, uma vantagem a mais do que as mulheres, e tem o porquê, né? Os homens, por exemplo, ele produz mais glóbulos vermelhos do que as mulheres, ou seja, vai mais oxigênio para o corpo. Isso ajuda na resistência, né, que o homem tem, né? E como se não bastasse, o homem também tem as funções cardíacas, né? O desempenho cardíaco do homem também é maior do que as mulheres, ou seja, ele bombeia mais sangue para o corpo em menos tempo do que a mulher. Isso dá uma vantagem em esportes de resistência, né, com relação à mulher. Então, ou seja, o homem pode correr ou resistir por mais tempo em determinadas situações, né? E o homem tem o testosterona. A testosterona é um anabolizante natural do homem, que faz com que ele seja mais forte do que as mulheres. E com a força, ele vai ter mais potência e mais velocidade. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que, em função dessa pandemia, em função desse isolamento social que nós estamos passando, onde as famílias teve que ficar em casa, isolada, aumentou em todo mundo, aumentou em todo o planeta a violência doméstica. E numa situação de violência doméstica, quem certamente sai perdendo, na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, deu uma pausa? Problemas técnicos, mas voltou. Agora eu tenho que saber de voltou a partir de onde. Ah, tá. Então, irmãos, eu estou trazendo essa mensagem à tona porque aumentou e muito a violência doméstica em todo mundo, né? Não só no Brasil, em todo mundo, em função da pandemia, né? Por conta do aumento da tensão, da ociosidade, né? E às vezes a agressão ela começa começa aos pouquinhos pelas palavras. Porque pelo fato do homem, em geral, em via de regra, o homem ser mais forte do que a mulher, ele usa essa suposta superioridade para intimar as mulheres em casa, né? Para intimar a mulher em casa, inclusive fazê-las se sentirem culpadas pela agressão que ela sofre dentro de casa. O que é um absurdo. Então isso precisa ser dito. Eu não sei se amanhã o doutor Augusto vai voltar a essa questão, como ele vai falar de crise em meio à pandemia, mas isso tem acontecido e não tem dados suficientes para mostrar, né, estatisticamente, porque as mulheres não estão denunciando. O fato é que você ouve falar, a imprensa está comentando,
Inclusive, essa semana, o Ministério da Justiça, não o Ministério da Justiça, na verdade, um grupo uma associação ligado aos magistrados, fizeram uma campanha bem interessante chamada Sinal Vermelho, né, onde as mulheres, vocês mulheres, podem marcar assim, ó, na palma da mão um sinal vermelho. Você que tem medo de ir numa delegacia e denunciar, você pode marcar na palma da mão assim, um X vermelho com batom, com qualquer caneta vermelha, chegar numa farmácia e mostrar para o atendente que ele vai entender. Ele vai entender que você em casa tem sofrido agressão. E por que a mulher que mais sofre? Um motivo óbvio. Que Pedro já nos alerta. Alerta aos homens. Homens, trate as mulheres como sendo a parte mais frágil, porque de fato é a parte mais frágil. Os homens cavalos, usam da sua suposta pseudo-superioridade física para intimidar as mulheres. E às vezes começa com palavras. Às vezes começa com as ofensas, que muitas vezes as mulheres não suportam. E muitas vezes até as mulheres partem para cima. Mas sabe que nessa luta, nessa briga, nessa discussão, nessa relação desrespeitosa, completamente ao contrário à vontade de Deus, a mulher não vai se dar bem. Em geral, a mulher não vai se dar bem. E isso precisa ser dito. Homens, amem vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Amem vossas esposas, como você ama a si mesmo. E não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu isso para cartas diferentes, porque isso é uma preocupação, isso era uma percepção que ele tinha nas igrejas das igrejas cristãs que ele conhecia. Então ele escreveu para Colosso, ele escreveu para Efésios, ele escreveu para Coríntios sobre esse mesmo assunto. Em Efésios ele fala, olha, se você não faz mal ao seu próprio corpo, como você pode fazer mal à sua esposa, sendo que ela é carne da sua carne, osso dos seus ossos? E mulher, se você tem sofrido agressão física dentro de casa, Atos 5:29 diz, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens, você não é obrigado a se submeter a isso. Essa relação de opressor e oprimido é condenada por Paulo e por Pedro nesses textos, de Efésios capítulo 5 e de 1 Pedro capítulo 3. Até mesmo na relação entre servos e senhores, escravos e senhores, Paulo suplica, olha, tem que ter respeito. Senhores, não ameace os seus escravos. Ele não fala nem de agredir os seus escravos. Ele fala em não ameaçar, ainda mais agredir. Vou te mandar embora se você não fizer. Pais, não irriteis os vossos filhos, até na relação de pai com filho. A Bíblia toda, ela condena essa relação de opressor e oprimido, né? Que ideologicamente, tem até setores políticos que deteram essa questão, mas que biblicamente, isso é claro. Hoje nós estamos passando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, surgiu um movimento lá antirracista, né? Lógico que o movimento em si teve outra conotação, mas teve um ato racista de fato que deve ser condenado, e nós cristãos devemos sair condenando esses atos racistas que existem por aí, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, porque Deus reprova qualquer tipo de opressão. E existe, claro, entre uma relação do forte e o fraco, fisicamente, dentro de uma casa, em quatro paredes, a possibilidade de surgir essa relação de opressor e oprimido. E é isso que Paulo condena. E é isso que Pedro condena. Ele respeita as estruturas familiares, onde ele acha que toda organização deve ter sim a sua hierarquia, assim como a própria Trindade tem a sua hierarquia, tendo Deus Pai como cabeça de Cristo. Ele respeita essa relação.
mas com respeito mútuo. Eclesiastes 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, mas antes eu quero abrir Eclesiastes 4 para tornar a mensagem um pouquinho mais leve nesse dia dos namorados, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes capítulo 4. Versículo 9 a 12. 4, versículo 9 a 12. Olha só o que diz. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga, do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui fala da relação de 2, mas no final termina com cordão de 3 dobras, porque nessa relação de 2, na verdade, é uma relação de 3. Deus tem que fazer parte dessa família, onde o respeito mútuo domina, onde o tratamento respeitoso da mulher para com o marido deve acontecer, e o tratamento amoroso do marido para com a mulher também deve acontecer. Se você quer ter uma vida familiar harmoniosa, eu não estou aqui para dar exemplos práticos, eu trouxe realmente para trazer a palavra de Deus. Talvez amanhã o doutor Augusto traga alguns exemplos práticos interessantes do convívio familiar, né? De como o marido tem que tratar a esposa, de como a mulher tem que tratar a esposa, mas eu acho que você em casa é inteligente o suficiente para entender que tratar com respeito, tratar com amor, é tratar sem ofensas, é tratar sem agressão psicológica, é tratar sem agressão física, em especial, principalmente a agressão física. E se mulher, você que está aí me ouvindo, tem passado por isso, corra atrás dos seus direitos, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para passar hoje, indignado com a situação que estamos vivendo no mundo atualmente, onde mulheres têm sofrido dentro de seus próprios lares. E aqui eu falei da relação de pais e filhos. Por incrível que pareça, filhos também têm sofrido na mão de muitos pais por aí, de muitos tios e muitos avós, porque nesse momento de pandemia, o que tem também surgido de abusos sexuais não é brincadeira. Então, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar para o nosso planeta, para que passe logo esse momento que nós estamos vivendo, para que pessoas deixem de sofrer, não só pela pandemia, não só pela doença, não só pelo coronavírus, mas deixem de sofrer nas mãos de outras pessoas, nas mãos de pessoas opressoras, pessoas que também precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A Paula vai cantar um hino que fala de amor. E eu quero que, enquanto essa canção estiver tocando, que o Espírito Santo também toque no seu coração. Que se você hoje enfrenta conflitos, é lógico, conflitos dentro de lá sempre vai acontecer, mas esses conflitos, né, dentro desses conflitos você percebe que tem surgido agressões psicológicas, onde você não tem se sentido psicologicamente, não tem se sentido bem emocionalmente. Converse com o seu cônjuge, converse com Deus, tente mudar essa situação. Mulheres, respeitem os vossos maridos. Maridos, amem vossas esposas. É um ciclo. Se a mulher respeita, o homem a ama. Se o homem a ama, a mulher respeita. Esse é o ciclo sensato. Se um quebra esse ciclo, ele se tornará um ciclo insensato. Gostaria de chamar a Paulinha aqui para então cantar um hino final desta manhã.
coisas tão incríveis. O amor é quem nos pode transformar. Só o amor vê coisas que ninguém jamais notou e dissipa até o que não se falou. Este amor é quem constantemente nos convida a viver definitivamente a vida. Se ele vai tão longe do que alguém já foi por ti, por que não entregue a um Deus tão grande assim? Foi o amor que carregou a nossa culpa. Foi o amor que aqui sofreu imensa dor. Fez de um Deus o mais humilde carpinteiro. De pedaços nos tornou de novo inteiro. Este amor é quem constantemente te convida a viver definitivamente a vida. Se ele vai tão longe do que alguém já foi por ti, por que não entregue a um Deus tão grande assim? Esse amor é quem constantemente nos convida a viver definitivamente a vida. Se ele vai tão longe do que alguém já foi por ti, por que não entregue a um Deus tão grande assim? Ao nosso Deus, tão grande assim. Ao nosso Deus, tão bom pra mim. Chamar o Gui e a Deia para vir aqui. O Gui e a Deia são os diretores do Lar e Família da nossa igreja, né? Eles vão fazer mais um sorteio, não é isso? Não, explica. A pessoa não estava online? Ah, era um dos requisitos para a pessoa ganhar o prêmio lá no início, né, da live. Tem que passar o quê? Ah, tá. A pessoa que estava, que foi sorteada no início da programação, ela não estava na live. E era um dos requisitos para participar do sorteio, não só fazer os desafios durante a semana, mas também estar presente assistindo a live. Então, exatamente. Então a gente vai fazer mais um sorteio. Tomara que esteja online. Espero que esteja online, né? Vamos ver. Aqui, peguei.
Ó, quem tiver, fala aqui, tô aqui. Tá bom? Vamos lá. Ah, essa eu tenho certeza que está. Jaqueline Dias. Já que a gente fala que a gente vai levar na casa dela. Já que a gente vai passar aí na tua casa. Tá bom? Muito bem. Vamos orar? Vamos encerrar fazendo uma oração? Senhor nosso Deus e bom Pai, hoje eu trouxe um tema que para mim é um pouquinho difícil de ser dito, mas diante de coisas que a gente ouve, que a gente lê por aí, a gente sente a necessidade de alertar, de falar, de avisar de alguma forma. Mas eu te peço, bom Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai, as famílias de nossa igreja. Coloque suas mãos poderosas sobre cada um de nós. Nos ensina, Pai, a sermos mais tolerantes, a sermos mais dóceis, mais tranquilos, como diz a Tua palavra, mais respeitosos com os nossos cônjuges. Nos abençoe, Pai, nos guarde. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossas faltas, perdoe inclusive nossos pecados praticados com os nossos familiares, nossas esposas, maridos, filhos, aqueles que nos servem eventualmente. Perdoe, Pai, porque muitas vezes somos injustos, muitas vezes usamos palavras que ferem, que machucam, muitas vezes machuca mais do que a própria agressão física. Eu te peço, bom Deus, que o Senhor abençoe de forma geral todas as mulheres neste mundo. Coloque no coração das mulheres que puderam assistir essa live e que estão acompanhando essa live, que é importante respeitar o esposo, é importante seguir os princípios bíblicos, respeitando que o homem foi definido desde lá do Éden como cabeça do lar, como cabeça da mulher. Existem algumas situações onde há exceção, como eu já falei hoje aqui no sermão. Mas maridos, mulheres, eu te peço também por esses maridos, Pai, para os homens, por favor, ame suas esposas, como Cristo amou a igreja. Não faça mal a elas. Faça carinho. Tenha amor. Se você não faz mal para o seu próprio corpo, como vai fazer mal para uma pessoa que faz parte da sua própria carne? Trate-a como sendo a parte mais frágil, como um frasco de perfume que você tem que tomar muito cuidado para não deixar cair. Não use da sua pseudo-superioridade física para intimidar ninguém. Nem suas esposas, nem seus filhos. Use da sua força física para proteger, para trabalhar, para sustentar, para dar segurança, para abraçar bem forte, com carinho, com amor. Eu te peço, bom Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, abençoe essa igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Amanhã, Augusto Maia aqui. Talvez ele traga um tema parecido com o que eu trouxe hoje, mas provavelmente ele vai trazer alguns exemplos práticos aí, eu tenho certeza, porque ele é um psicólogo, é bastante conhecido no nosso meio, é um irmão nosso da nossa igreja. Então amanhã às 19 horas, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, no Facebook. Tchau, tchau. Tchau, tchau e bom sábado a todos. Ei, você que longe está da casa do Pai, o teu medo não te deixa voltar ao lar. O Pai te chama.